Você quer prosperar em 2025 através do crescimento da sua empresa? Nesta virada do ano é este o tema que nós vamos trazer para o primeiro episódio, que já não é o primeiro, mas o primeiro deste ano de 2025 aqui do Pode Competir. Portanto, acho que é um momento decisivo. Eu encerrei o ano passado exatamente falando de metas, de planeamento, porque nestes momentos de transição não é que sejam únicos e exclusivos para se fazer o planeamento, pode-se fazer em qualquer momento do ano, mas tendencialmente a partir de outubro é quando as empresas começam a pensar mais no planeamento do ano seguinte e neste momento de transição, se ainda não o fez, ainda melhor e por maioria de razão deve então agora debruçar-se sobre isso. Para quê? Para atingir a ambicionada prosperidade financeira e aqui no caso portanto, através da progressão do seu negócio, do crescimento do seu negócio e também de uma maior prosperidade financeira que o seu negócio pode trazer a si, à empresa em primeira linha e depois também o aporte que pode trazer a financeira àqueles que são os seus resultados pessoais. Portanto, é disto que vamos falar neste episódio. Fica até ao final, espero tê-lo, espero que goste e vá comentando se assim o desejar. Olá, sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio do Pode Competir, primeiro de 2025, porque na verdade já é o nosso 22º episódio do Pode Competir. Desejo-lhe um excelente ano de 2025, espero que tenha tido umas excelentes festas de Natal, de passagem de ano, que tenha entrado com o pé direito neste ano de 2025 e sem dúvida que vamos continuar aqui no Pode Competir a trazer conteúdos tanto focados na competitividade das empresas, naquilo que é necessário para que elas se tornem mais competitivas, portanto, temas estruturantes de tendências de mercado, de como deve fazer o seu planeamento, de como você pode criar uma empresa mais competitiva. Portanto, é este o grande foco aqui do Pode Competir e neste arranque do ano não poderia deixar de trazer um tema estruturante que já viu qual é, que vamos falar de prosperidade e de como é que você pode prosperar em 2025. Você, através aqui, obviamente, do desenvolvimento e do crescimento do seu negócio, porque há outras formas de também obter rentabilidade financeira e de prosperar financeiramente, que não é o foco aqui do nosso programa, mas vamos então falar de como é que a sua empresa pode crescer, alavancar os resultados, melhorar os resultados e como é que você pode planear e traçar um plano para que isso aconteça. Para que depois, em segunda linha, obviamente, se a sua empresa evoluir, naturalmente também o rendimento que você extrai da sua empresa também vai evoluir de forma positiva. E é isso que vamos hoje aqui trabalhar. Portanto, para quem não me conhece, meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos, ou melhor, na verdade 15, porque neste mês de janeiro eu faço 10 anos como empresária, portanto, trabalhar por conta própria. Tive mais 5 em empresas de consultoria, portanto, que não estava, obviamente, por conta própria, trabalhava por conta de outra. E antes disso também tive uma carreira, portanto, em empresas, portanto, também a trabalhar por conta de outra, que não de consultoria. Portanto, empresas dedicadas, portanto, a outras áreas, algumas industriais, outras meramente comerciais, portanto fui fazendo a minha jornada, mas aqui para vocês o que interessa é o momento em que eu comecei efetivamente a ajudar a criar projetos focados na competitividade das empresas, que é esse hoje o meu foco e que obviamente se traduz depois neste conteúdo que eu faço aqui de forma gratuita e portanto obviamente também depois na minha consultoria especializada ou nos meus programas online. Portanto, o meu foco, a minha missão é ajudar empresários a criarem projetos focados na melhoria da competitividade das suas empresas, na implementação de boas práticas e, portanto, é isso que me move. Neste episódio de hoje, como já fui aqui avançando, vamos então trabalhar 3 eixos fundamentais que você necessita para então desenhar o seu plano para 2025 e, dessa forma, prosperar em 2025. Atenção que podem existir planos
que não assentem num aumento de prosperidade, ou seja, que um aumento de prosperidade pressupõe que você aumente os seus resultados do ponto de vista financeiro. Portanto, existem vários tipos de formas de avaliar a prosperidade, ok? Portanto, prosperidade para muitas pessoas pode ser ter uma família estável, uma família com que sempre sonhou, e isso é que reflete prosperidade para a sua vida em termos pessoais, ok? Portanto, aquilo que nós buscamos, aquilo que eu quero trazer com esta palavra, este jargão da prosperidade, é muito assente naquilo que é os seus resultados financeiros por via daquilo que a sua empresa consegue alcançar, mas também muito mais do que isso, porque você pode querer criar uma empresa que, obviamente, que emprega pessoas, que dá boas condições aos seus trabalhadores, acima da média do mercado, que proporciona conforto também a estes trabalhadores, que cria um ecossistema que gera um impacto positivo para a sociedade em geral e para a comunidade onde intervém, onde tem, portanto, impacto. Porque prosperidade não tem que ser vista única e exclusivamente do ponto de vista financeiro do empresário. E pode não ser sequer esse o objetivo do empresário em primeira linha, porque já tem uma condição confortável, já tem uma boa situação em termos de vida económica e quer alcançar algo mais, pode passar, portanto, eu não estou aqui a dizer o que é que você vai traçar como objetivo. Estou a abrir o leque de que você pode ter outro tipo de objetivos para a sua empresa, designadamente aumentar o tal impacto que ela tem na sua comunidade, que pode passar, por exemplo, por desenvolver projetos sociais. Portanto, quero deixar claro que objetivos de prosperidade não são necessariamente ligados apenas à prosperidade financeira, mas não sejamos, portanto, hipócritas. Uma empresa que quer ter uma maior intervenção na comunidade, que quer ter uma maior intervenção em termos até de sustentabilidade, naturalmente tem que crescer, melhorar os seus resultados financeiros para que consiga prover os empresários, não é? Portanto, do ponto de vista financeiro, prover também os seus colaboradores e depois também chegar à comunidade de uma forma mais expressiva e cada vez mais expressiva. Quanto maior é o crescimento e os resultados que uma empresa tem, mais ela pode intervir, portanto, nos vários eixos em que uma empresa, no fundo, influencia. Porque uma empresa é um organismo que influencia a vida de muitas pessoas e não só a dos empresários, portanto, que a detêm, não é? Que são os proprietários dessa empresa. E, portanto, é com este preâmbulo que eu quero aqui deixar para não condicionar aqueles que são os seus objetivos e aquilo que você vai traçar no seu plano, certo? Pronto. E, portanto, ao longo do episódio, portanto, nós vamos falar de eixos fundamentais, que é a criação dos objetivos, o planeamento e o financiamento, para que você fique com um panorama geral daquilo que tem que fazer parte do seu plano. Naturalmente, não conseguimos, obviamente, num episódio aqui do programa, do YouTube, numa hora, mais ou menos, 1h30, às vezes vai até 1h30, mas não conseguiria trazer aqui todo o conteúdo que você necessita para ter o plano. Mas vou tentar dar uma abordagem para que você consiga efetivamente começar aí a traçar o seu plano e, naturalmente, se você não sabe, eu aqui volto a referir que nós temos um programa online que é o Projetos Competitivos, que deixo o link na descrição, onde você tem efetivamente um passo a passo, desde o passo mais simples até, portanto, chegar ao seu projeto concretizado, ao seu plano concretizado para você alcançar os objetivos a que se propõe para 2025, 2025 e 2026. Por norma, projetos a 24 meses têm um maior horizonte temporal para alcançar determinado, por um lado, para implementar o próprio plano e depois começar a ver os resultados a aparecerem, mas deixo-o totalmente à vontade para consultar se entender realmente necessário.
Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo, porque senão não teremos tempo então de o efetivar e de percorrer os vários eixos que eu aqui falei. Primeiramente, eu tenho que fazer aqui um ponto prévio aos outros 3 que falei. Porquê? Esse ponto prévio está assente na importância de você desenvolver uma nova mentalidade. E porquê que isto é importante? Porque se você quer mudar algo, se você quer sair daquilo que são os seus resultados habituais para uma escala maior, para seja lá o que for que você vai traçar, a ambição, 20%, 30%, crescer, portanto, depende também do seu ponto de partida, portanto, mas nós já lá iremos, ok? Mas aquilo que é importante saber é que você, para ter resultados que são diferentes daquilo que você tem obtido, você, em alguma parte, você vai ter que sair de uma zona de conforto, você vai ter que arriscar. Você vai ter que arriscar, se calhar, num plano mais ousado, você se calhar vai ter que arriscar do ponto de vista de investimento, se calhar vai ter que arriscar do ponto de vista de tempo que vai ter que dedicar ao seu negócio, você vai ter que, muitas vezes, fazer concessões em relação a outras coisas da sua vida para que consiga fazer algo diferente no seu negócio, porque se calhar, numa primeira fase, também, mais uma vez, depende do ponto em que você está, você traça um plano, talvez não tenha recursos humanos ainda suficientes para o executar e poderá ter que ser você. Ou então, você não planeia de todo e alguém tem que fazer esse planeamento. E talvez, numa primeira fase, se a empresa ainda não tem essa prática, você não pode legar isso em pessoas que ainda não estão habituadas a fazer esse planeamento. Ou coloca alguém que o faça para si, ou então vai ter que ser você a fazer. Portanto, o que eu quero aqui dizer com a importância de uma nova mentalidade é que, se você quiser manter tudo no modus operandi que atualmente tem, portanto, que faz daquela forma, uma forma que você até vê que tem tido resultados e, portanto, não quer mudar, não quer mexer, porque tem aversão, porque um bocadinho aquele também é um jargão que se usa, não se mexe naquilo que está a ganhar, portanto, em equipa vencedora, mas toda a gente sabe que uma equipa que é hoje vencedora, amanhã pode não ser. Portanto, é sempre importante haver mutações, mais não seja, a ir de encontro às tendências que o mercado está a sinalizar e, portanto, introduzir inovação na empresa, porque senão ela começa a tornar-se menos competitiva face àqueles que o fazem. Portanto, se você quiser manter o modus operandi, não alterar nada, não desenvolver nada, então nada vai mudar. Outra questão que é muito importante que eu quero trazer aqui para esta questão da nova mentalidade é de que há muitos empresários, não estou a dizer que é o seu caso, não sei de que me está a ouvir, mas há efetivamente muitos empresários em Portugal que têm a crença que o planeamento é uma perda de tempo, que a pessoa vai reagindo ao dia-a-dia, vai absorvendo as tendências, vai ouvindo aquelas que são as oportunidades e vai, obviamente, ajustando aquilo que faz e as suas ações em função disso, ou seja, um bocadinho aquele navegar à vista de que eu vou indo e vou vendo, porque eu também não sei o que é que vai ocorrer daqui a 6 meses e, portanto, porque é que eu vou fazer um planeamento se eu não sei exatamente o que é que vai ocorrer daqui a 6 meses. E isso é um erro muito grande, porque ainda que você não tenha a certeza absoluta daquilo que vai acontecer, vejamos até o caso da pandemia, não é? Que ninguém previa uma pandemia, mas há muita coisa que você pode prever. Há muitas tendências que você pode, com o tempo, incorporar na sua empresa. Há muita coisa que você, se calhar, poderia estar a fazer melhor e não está porque, enfim, como até está a vender, como os seus clientes até o procuram, para que fazer melhor se esta oferta já serve ao meu cliente? Só que talvez se introduzisse melhorias na sua oferta, vendesse muito mais, chegasse a muito mais pessoas, tivesse muito mais pessoas à procura da sua oferta. E para isso é preciso planeamento. Não pode ser só deixar-se ir ao sabor daquilo que vai ocorrendo. Ainda que possa haver ali um microplaneamento. Olha, está a acontecer isto, vamos fazer isto.
Isto até pode acontecer, este microplaneamento, mas não é disso que nós estamos a falar, porque isso é uma reação de curtíssimo prazo e que normalmente surge como reação e não como pró-ação. E, portanto, o planeamento é o que põe as empresas à frente do jogo. Todas as empresas que estão à frente do jogo, que aparecem primeiro com as soluções, que aparecem primeiro no mercado com ofertas diferenciadas, fazem planeamento. E, portanto, se você faz parte daqueles que acha que isto é uma perda de tempo, bom, se não quiser mudar essa mentalidade, então este episódio talvez não seja sequer para si, não é? Mas se está aqui e quer efetivamente mudar isso, então está no sítio certo. Porque essa alteração fará toda a diferença na sua empresa. Se você ainda não planeia, portanto, com a médio e mais longo prazo, talvez agora você diga assim, bom, porque você não está a ver exatamente os resultados agora, mas confie, acredite no processo, porque todas as empresas que lideram processos de inovação, que estão à frente do ponto de vista competitivo, todos os seus concorrentes que estão à frente de si, muito provavelmente fazem planeamento. Não estou a dizer que todos, porque provavelmente alguns estão pouco acima de si, mas aqueles que realmente se destacam no mercado fazem planeamento. Portanto, feito este ponto prévio, que eu considero muito, muito, muito importante, vamos então partir então aqui aos nossos eixos fundamentais. Primeiramente, a primeira parte que você vai ter que se dedicar para poder fazer este planeamento é fazer um diagnóstico da situação atual. De onde é que você, quais são os resultados que obteve, portanto, como é que a sua empresa se encontra neste momento. A vários níveis, portanto, a nível financeiro, a nível de todo, tem que analisar os vários departamentos. Mas eu não tenho departamentos, a minha empresa ainda é pequena, portanto funciona tudo, funcionamos como uma equipa conjunta. Ok, faça uma análise a essa equipa. Com certeza que você tem uma área comercial, uma área de entrega, uma área administrativa, com certeza que tem isso tudo, mesmo que não esteja departamentalizada do ponto de vista, digamos, formal. Mas as áreas existem. Você tem que produzir, você tem que atender os clientes, você tem que vender, você tem que entregar. Portanto, as áreas existem, as áreas estão lá. E, portanto, você deve fazer uma análise a cada uma destas áreas para identificar, por um lado, qual é o seu ponto de partida do ponto de vista de indicadores financeiros. Portanto, se você está bem, se as suas vendas estão a crescer, qual é o comportamento dos seus custos operacionais face à evolução das vendas, portanto, se estão a progredir de forma mais acelerada do que o volume de negócios, e aí você está a piorar a sua performance financeira. Portanto, este episódio não é, obviamente, porque então não conseguiríamos passar por tudo, não é sobre a análise financeira, como é que se faz a análise financeira, mas você tem que fazer essa análise financeira, dos vários indicadores que compõem essa análise financeira, porque você tem que conhecer o seu ponto de partida e, acima de tudo, o ponto de partida e de como é que está, o que é que está a acontecer na sua empresa do ponto de vista de evolução histórica. Se a sua empresa está a perder performance e, portanto, a prosperidade pode passar em primeira linha por voltar a resultados que você já teve e que agora já não está a ter. Certo? E depois, então, ambicionar ir mais além. Portanto, ou pode ser, ok, estamos a fluir bem, temos estado a crescer, mas agora quero dar uma alavancagem maior, quero dar aqui um boost aqui ao crescimento da minha empresa. Portanto, o seu ponto de partida é muito importante para você perceber também qual é a ambição que pode colocar em termos estratégicos. Você pode ter muita coisa a corrigir na empresa, fragilidades, quais são os entraves que estão a acontecer ao seu crescimento? Será que não tem equipa suficiente? Não tem uma estrutura, por exemplo, em termos de produtivos que permita atender a mais encomendas? Então, de que me vale querer crescer se eu não consigo atender a um crescimento de uma procura, por exemplo?
Então, aí o plano que você vai traçar, no caso para prosperar, para crescer, vai ter que assentar em resolver essas fragilidades para poder então ambicionar crescer e ambicionar atender mais clientes e atender um maior volume de vendas. Mas também, quem sabe, você até pode ter, talvez você possa estar a vender barato demais, talvez você não tenha mexido nos preços quando devia ter mexido porque todos os custos das matérias aumentaram, todos os concorrentes aumentaram os seus preços e você não. Isso fez com que o seu volume de negócios decrescesse. Bom, eu poderia dar aqui muitíssimos exemplos, mas acho que já percebeu neste ponto o que é que você tem que focar. Você tem que analisar a sua empresa, internamente, aquilo que está a acontecer dentro dela, e depois tem que fazer uma outra análise muito importante, que é como é que a sua empresa está posicionada face aos seus concorrentes. Está a perder competitividade? Tem-se mantido em linha, portanto, ou seja, mais ou menos no mesmo posicionamento em termos concorrenciais? O que é que está a acontecer em relação aos seus concorrentes? O que é que os seus concorrentes estão a fazer que você não está a acompanhar? O que é que você está a fazer melhor do que a sua concorrência e que o seu cliente valoriza? O que é que você está a fazer melhor, mas que o seu cliente ainda não tem a percepção de que isso é melhor? E aí poderemos ter que depois ir para estratégias relacionadas com o marketing, portanto, fazer chegar ao cliente essa alteração, portanto, e esse posicionamento. Portanto, mais uma vez, feita a análise interna, você depois tem que ir analisar o contexto externo do ponto de vista dos concorrentes e também do ponto de vista daquilo que o mercado está a sinalizar. Oportunidades e também ameaças. E como é que você está posicionado em relação a isso? Você está preparado para atender as oportunidades que o mercado está a sinalizar? Você não está a conseguir ir de encontro às tendências e por isso está a perder competitividade? Portanto, isto são questões que eu lhe estou aqui a deixar para assente tudo, registre, escreva, porque você tem que saber responder a estas questões nesta fase do diagnóstico. Se você não está a conseguir atender a uma oportunidade, porquê que não está? Portanto, é fazer mesmo... Olha, imagine, eu dou muito este exemplo, do ir ao médico e o médico tem que fazer um diagnóstico exaustivo, incluindo análises, incluindo a própria percepção e o conhecimento que ele tem em relação, portanto, à prática da medicina. No seu caso, você também tem que essa sensibilidade e o conhecimento do setor e tudo isso você também já a tem porque trabalha, portanto, com ele, mas veja pontos cegos. Muitas vezes pode também estar a acontecer que você acha que, ok, eu tenho um conhecimento exaustivo do mercado e do setor e, portanto, está tão ciente de que tem esse conhecimento que pode haver pontos cegos, pontos que você não está a identificar que estão a ocorrer no setor. Portanto, também é importante que isso aconteça. Depois podem também estar a acontecer no contexto externo e que você também tem que estar atento várias ameaças, designadamente em alguns setores e até no setor onde você se enquadra, que podem ter um grande impacto na sua empresa e você tem que perceber que ameaças são essas, qual é a proporção que elas podem eventualmente alcançar e com isso ver como é que você pode adaptar a sua estratégia para que os resultados da sua empresa não caiam, não decresçam. Nós vemos isso, por exemplo, atualmente muito na indústria automóvel, mas também na indústria têxtil, que está, e sobretudo a do vestuário, que está a enfrentar novos desafios, porque muitas vezes as regras aplicadas às indústrias e às empresas que estão aqui na Europa não são as mesmas, por exemplo, das que são aplicadas, por exemplo, para o mercado chinês. E muitas vezes isso faz com que surjam desafios em termos concorrenciais que as empresas não podem enfiar a cabeça na areia, têm que saber o que fazer para efetivamente conseguir manter a competitividade, mesmo enfrentando concorrências
em circunstâncias desiguais, digamos, do ponto de vista das exigências, nomeadamente das exigências do que diz respeito à sustentabilidade ambiental e, portanto, algumas regras que são impostas às empresas europeias fazem com que elas tenham mais custos que não são impostas, por exemplo, a essas empresas que estão na China ou em outros países asiáticos. Portanto, todo esse contexto é muito importante para você então ver qual é o caminho que você vai trilhar para efetivamente prosperar. E eu aqui quero dar até um pequeno exemplo de uma empresa que portanto, nossa cliente, que num determinado momento identificou, já até há uns anos, que queria crescer. Portanto, tinha a ambição de crescer, portanto, tinha o tal objetivo de prosperar, tornar-se maior, crescer, aumentar os seus resultados, crescer enquanto empresa, mas tinha internamente um estrangulamento que tinha a ver com a capacidade produtiva, e não era só a capacidade produtiva do ponto de vista do número de equipamentos ou de tem que adquirir mais um equipamento. Não, identificou que já nem tinha capacidade para expandir até o número de equipamentos que tinha internamente, porque as suas instalações, as instalações onde estava, já não atendiam a um aumento de capacidade produtiva. Portanto, não lhe valia de nada ambicionar, vender mais, entrar em novos segmentos de produto, porque é que eu vou estar a atrair, vou-me tornar pior naquilo que sirvo atualmente, ir para novos segmentos e depois não ter capacidade de resposta porque tenho que responder à procura que já tenho atualmente. E, portanto, identificou que o caminho em termos estratégicos, lá está a importância da estratégia, ok? Identificou que o caminho era criar novas instalações, investir em novas instalações, que obviamente é um investimento muito arrojado, muito avultado, porque teve que criar uma nova empresa de raiz, um novo estabelecimento de raiz, equipar esse estabelecimento com muito mais, com os equipamentos que já tinha, mas com mais equipamentos para atender, portanto, o crescimento que ela ambicionava, os objetivos que ela tinha traçado. E obviamente isso só foi possível porque ela desenhou um plano e uma estratégia muito consistente de quanto é que tinha que vender mais, de que segmentos é que ela iria abraçar, qual era o potencial de crescimento dentro dos clientes que ela até já tinha, portanto, que ela já tinha internamente, mas que tinham potencial de progressão, quer fosse com novos produtos ou vender mais para esses clientes, porque poderiam estar no momento a recorrer a várias empresas e assim poderiam passar a recorrer só a si. E fez essa análise com muito cuidado para que o investimento depois não se revelasse um elefante branco, de que fizemos um investimento avultadíssimo e efetivamente não conseguimos alcançar os objetivos a que nos propusemos, e isso criou um problema para a nossa empresa. Portanto, é muito importante ter o planeamento e ter esta noção daquilo que internamente lhe pode estrangular o crescimento, mas também ter muita noção de qual é o tal potencial e de que forma é que eu posso crescer e quais são as vias que eu tenho para crescer. Portanto, esta parte é a primeira parte, portanto, que você tem que dar cobertura e tem que trabalhar aí na preparação do seu plano para prosperar e crescer em 2025. Naturalmente, aqui estamos a dar isto de uma forma, portanto, não poderia ser de outra forma, com exemplos, com questionamentos que eu lhe deixo para perguntar. Se quiser o exato passo a passo, passar por pelo diagnóstico das várias partes da sua empresa, convido mais uma vez a ver o programa Projetos Competitivos, onde aí tem realmente o passo a passo também para esta fase de diagnóstico. Porque no fundo, Projetos Competitivos tem que passar por todas estas fases que estamos aqui a falar, não é? Caso contrário, não seria um programa para fazer crescer os resultados da sua empresa. Segundo ponto que vamos então agora trazer aqui para o Pode Competir. E feito este diagnóstico, pronto, qual é o segundo ponto que você tem agora que trabalhar? Você agora vai ter que definir uma estratégia
que tenha presente, que tenha o foco em prosperar. O que quer que seja que você entenda que é prosperar para a sua empresa. Se é crescer do ponto de vista de volume de negócios, se é melhorar as condições de vida dos seus trabalhadores. Portanto, você tem que ver o que é para si prosperar no momento em que a sua empresa se encontra. Ou combinar tudo isto. Porque você também, para oferecer melhores condições aos seus colaboradores, também, para não perder performance financeira, pode passar também por crescer, mas também pode você ter já uma rentabilidade muito alta, resultados bastante expressivos e identificar que, por que não, distribuir uma parte dos meus resultados com os colaboradores. E é nisso que eu vou então assentar. Então tem que criar toda uma planificação em torno da melhoria das condições dos trabalhadores, tem que criar, por exemplo, não quero ir muito para... Posso dar a ideia de estou a afunilar nessa estratégia. Pode ser, por exemplo, você passar, ok, como é que eu vou então remunerar os meus trabalhadores, como é que eu vou atribuir os prémios, portanto, e traçar planos nesse sentido. E, obviamente, colocando também ambição e passando responsabilidade para os seus colaboradores. Portanto, há várias coisas que você pode fazer a este nível. Portanto, aqui o foco é o que é que você, partindo do seu diagnóstico, que tipo de estratégias é que você pode implementar, traçar para você virar o jogo. E virar o jogo no sentido de dar o tal salto. De ir para um outro nível, mas não ser só aquele crescimentozinho residual. Não, é realmente sair daquilo que é o seu resultado habitual e dar efetivamente ali um salto importante, seja ele de 20%, 30%, 40%, portanto, seja de volume de negócios, seja de rentabilidade, seja de resultado, portanto, aquilo que você ambiciona e, claro, aqui coloca um bocadinho de ambição, porque senão você não vai verdadeiramente prosperar, vai fazer uma evolução pequenina, mas também com a evolução dos custos, a evolução dos salários, etc., talvez isso possa não significar a ambicionada prosperidade financeira, no caso da prosperidade financeira. Portanto, aqui neste eixo, o que é que você tem que pensar? Primeiramente, então, quais são as estratégias que você tem, quais são os eixos estratégicos que você tem que abraçar? Pode ser apenas um, não tem que ser os eixos, pode ser um eixo, pode ser dois. Portanto, o que é que você tem que trabalhar do ponto de vista estratégico para, então, prosperar em 2025? E atenção, aqui digo que nós falamos em 2025, mas é para o plano começar a ser implementado em 2025. Porque muitas vezes os resultados, as metas, aquilo que você vai ter que definir como metas, não tem que ser necessariamente para 2025. Pode ser 26 e, quem sabe, até 27. Vai depender do tempo que a sua estratégia, ao ser implementada, levará a produzir resultados. Porque esse é também o cerne da definição de metas. Portanto, não é dizer só porque sim e depois ser irrealista dizer que você vai alcançar em 2025 quando você ainda tem todo um trabalho estrutural, desde não só desenhar a estratégia, como depois implementá-la, como depois ir para o mercado, portanto, estabelecer uma estratégia nova comercial, portanto, e tudo isso leva tempo. E provavelmente o tempo de implementação será 25 e até pode entrar em 26 e os resultados e as metas serem até só para 27, por exemplo. No caso das candidaturas e dos projetos de sistema de incentivos à inovação, por exemplo, a maior parte dos projetos são 24 meses, porque leva tempo, tudo leva tempo a implementar, a adquirir, até muitas vezes para se encomendar determinados equipamentos leva tempo. E, portanto, são a 24 meses e os resultados e as metas definidas até são só para o ano seguinte ao fim do projeto. Portanto, porquê? Porque uma estratégia não é, olha, ok, eu vou desenhar a estratégia e vou começar a implementar amanhã e no dia a seguir tem resultados. Isso você, como empresário, com certeza que sabe que não é assim. Portanto, é muito importante aqui, primeiro, definir
quais são os eixos estratégicos, quais são os objetivos estratégicos que você vai definir. E eles podem ser variadíssimos. No âmbito do alargamento do mercado geográfico, do alargamento do mercado enquanto número de clientes, pode ser por aumentar a eficiência produtiva, pode ser por aumentar a eficiência em termos organizacionais, pode ser por melhorar o seu marketing. Portanto, existem e mais uma vez nós aqui não conseguimos estar a estabelecer todas as estratégias que possíveis imaginar. Aliás, eu diria que nem no programa Projetos Competitivos conseguimos ter todo o racional, porque então não existiria inovação. Não é? Inovação também resulta de novas ideias, mas está lá. Vamos trabalhar novos produtos, vamos melhorar os produtos que já temos, vamos trabalhar o marketing, a forma como entregamos ao cliente, vamos customizar mais aquilo que são os nossos produtos para atender a necessidades específicas de cada um dos nossos clientes. Isto só no eixo do produto nós temos inúmeras possibilidades. E naturalmente, no programa abordamos isto com mais detalhe, ok? Mas, eu digo sempre, pode-lhe surgir uma ideia de que não é passada ali. Porque isso é que é, muitas vezes, inovação. Mas estamos a falar de estratégias concretas. Pode ser inovar ao nível dos canais de distribuição. E o que é inovar ao nível dos canais de distribuição? Tanta coisa. Pode passar pelo comércio eletrónico, pode passar por abrir mais lojas, pode passar por encontrar outros canais de distribuição onde você não está neste momento presente, mas que fazem sentido para a sua empresa e permitiam, por exemplo, aumentar as suas vendas caso estivesse nesses locais. Portanto, também temos aqui também uma enormidade de possibilidades. Depois, ao nível da eficiência, tanta coisa aqui pode ser dita. Pode ser de eficiência produtiva, organizacional, inteligência de dados, introdução de novos softwares. Portanto, tanta coisa que pode ser que melhora a agilidade da sua empresa, a eficiência, a capacidade de entrega, a velocidade de entrega, o melhoramento da experiência do cliente para com a sua empresa. Portanto, tanta coisa. E também da interação que tem sem ser com os clientes, com os fornecedores e com parceiros, com uma interação muito mais dinâmica. Muita coisa também aqui poderíamos encontrar. Portanto, pode passar, mais uma vez, pelas pessoas. O que é que eu posso fazer ao nível das pessoas, daquilo que são os ativos da minha empresa, porque estão a precisar de um aprendizado, porque muita coisa tem evoluído, não sabem lidar com inteligência artificial, portanto, eu quero introduzir na minha empresa inteligência artificial e não faz sentido porque os meus colaboradores não sabem trabalhar com isto. Portanto, você tem que, mais uma vez, partindo do diagnóstico de base, você identificar, ok, como é que eu consigo expandir? Como é que eu consigo expandir? Expandir, muitas vezes, passa por melhorar a eficiência da sua empresa também. Portanto, que as pessoas acham que é sempre só vender mais. E depois há muitas empresas que vendem, e depois vão a ver a rentabilidade e a rentabilidade até caiu. Então, mas eu vendi e podem até ter perdido clientes com isso, porque começam a angariar novos clientes, esquecem-se pioram a experiência para com os clientes que eram fiéis e até começam a perder esses clientes. Portanto, volto a dizer, o diagnóstico é o ponto de partida e você vai ver como é que efetivamente pode aqui expandir. Portanto, depois, aqui, eixos que tem que terem atenção. Definido estes objetivos estratégicos, você tem que definir metas muito claras. Que resultados é que você quer atingir? E em quanto tempo? E depois ter muito cuidado com uma questão. Definir metas sem perceber o como é que se vai alcançar, que é a questão do plano de ação, ou seja, como é que eu vou alcançar estas metas? O que é que eu tenho que fazer? Quanto é que eu tenho que vender mais? Mas para eu vender mais, o que é que eu tenho que fazer? Que estratégias é que eu vou adequar? Tenho que colocar mais recursos humanos ou não? Ou seja, como é que você vai alcançar aquela meta é fundamental.
definir objetivos e metas, apenas só colocar no papel um número ou uma meta ou um objetivo e não estar lá o como é que eu vou fazer isto, o que é que eu necessito de investir para conseguir isto, quais são as ações e quanto é que eu tenho que, em termos de progressão, ir fazendo para chegar lá à meta final. Portanto, os tais indicadores digamos, partidos intercalares, você tem que saber, por exemplo, a cada trimestre, em que ponto é que você tem que estar. Obviamente diz-me assim, mas dentro de um trimestre eu ainda nem sequer implementei o plano. Pois, então, aí nesse trimestre provavelmente os resultados ainda serão zero daquela estratégia, não é? Portanto, tem que ser a partir do ponto em que você tem as condições para atingir. E então, que condições são essas? Portanto, o como, as condições que têm que estar atendidas, o que é que você tem que fazer para então começar a colher os resultados. Portanto, é fundamental que tenha metas claras, mas metas sem um plano muito claro, o como vou fazer, como vou alcançar, quanto é que isto significa a cada trimestre. É preciso ter isso muito claro. E depois outra coisa que tem que ter muito importante na definição da sua estratégia, que eu não me canso de dizer, você tem que inovar. Você tem que, na sua estratégia, não precisa de ser uma ideia altamente disruptiva, que ninguém faz igual no mercado. Não tem que ser. Ok? Claro que isso permite às empresas dar ali saltos bastante maiores, mas não tem que ser. Pode ser inovação apenas dentro da sua empresa. Uma coisa que o seu concorrente está a fazer, você não está. E isso está a fazer com que ele entregue de forma muito mais rápida aos clientes e expedita e com uma experiência para o cliente muito mais prazerosa. Talvez você está a ficar para trás. E talvez você, no limite, tem que se posicionar naquilo que o seu concorrente está a fazer para não perder clientes. Portanto, tudo isto, a inovação, nas suas várias vertentes, produto, processo, organizacional, marketing, tem que estar presente na sua estratégia. Tenha muito cuidado com isto. Portanto, voltando até à questão da mentalidade, resultados diferentes implicam formas de trabalhar diferentes, implicam estratégias diferenciadas, porque fazer mais do mesmo não vai trazer resultados diferentes. Por muitos investimentos que você faça na empresa, se você não tiver este lado da inovação, ter presente o que é que você vai fazer diferente para se diferenciar, muito provavelmente nada acontece e você só vai gastar dinheiro, ok? Portanto, muito cuidado com esta dimensão da inovação. E aqui, eu também quero dar um exemplo para vocês também perceberem o quanto isto pode ser impactante e como é possível, mesmo naqueles segmentos que a empresa acha que não é possível inovar, ou que não é possível criar, por exemplo, processos mais digitalizados. E nós temos também de partir consigo um exemplo de que um cliente que tem um produto altamente customizado mesmo, quase caso a caso, portanto, customizado de cliente a cliente. E evidentemente, tinha uma dificuldade do ponto de vista da automatização. À primeira vista, lá está, vêm as dificuldades, vêm ali, não é, os diabinhos, coisa tudo a dizer, não, é impossível, porque isto é quase um processo manual e não sei como é que eu vou criar um processo automático para uma peça. Portanto, está a entender a ideia? Mas a empresa foi em busca de soluções, muitas delas até foram criadas à medida da empresa, foram solicitadas em empresas especializadas, empresas de engenharia especializada em automatização e foram solicitadas à medida da realidade de customização da empresa. E a empresa conseguiu introduzir uma série de processos que pareciam que aparentemente não eram possíveis de automatizar e de digitalizar e de estar todos ligados,
toda a informação ligada em rede, e conseguiu fazer isso. E com isso cresceu, do ponto de vista do volume de negócios, e não só de volume de negócios, porque aqui não é só volume de negócios, é dos próprios resultados, porque melhorou muitíssimo a sua eficiência do ponto de vista produtivo. Cresceu nos seus resultados mais de 100%. Portanto, ou seja, porquê? Porque ela vendia muito bem, ela tinha um produto de altíssimo valor acrescentado, mas sabia e sentia que se introduzisse essas melhorias no seu processo produtivo de forma a torná-lo menos moroso, portanto mais ágil, com uma capacidade de entrega ao cliente muito mais rápida, a satisfação do cliente não só aumentou muitíssimo, e portanto o próprio cliente passou a comprar mais a empresa, como toda a experiência que o cliente tem desde o momento que encomenda até que recebe melhorou muito, porque passaram a ser os pedidos a serem feitos de uma forma digital, com customização numa plataforma digital em que o cliente diz exatamente aquilo que quer e com uma ligação clara e plena desde que o cliente pede até ao setor produtivo, chegar exatamente às características, com tudo que aquilo entra quase automaticamente na linha de produção e com a informação toda lá, vai para a linha para as várias linhas que tem que passar, de corte, de acabamento, tudo altamente automatizado e digitalizado e portanto, informatizado. Ok? E isso melhorou muitíssimo a eficiência produtiva da empresa, mesmo a empresa tendo o tal elevada customização. E veja-se o melhor dos dois mundos. Tem um produto que já era altamente diferenciado, devido precisamente a essa customização, a que agregou todo um processo de melhoria de eficiência que lhe trouxe resultados muito expressivos, mesmo se comparado com o mesmo volume de negócios. Mas acresce, que é sempre assim, não é? Portanto, acaba por maior satisfação do cliente e mais, aumentando a capacidade de entrega, fez com que a empresa pudesse abarcar novos mercados, alargar mercados geográficos, vender mais, portanto, chegar a mais pessoas. Porquê? Porque tinha um processo muito mais eficiente. Percebe que isto aqui, muitas vezes, o foco da empresa em termos estratégicos foi a automatização e melhorar o seu processo. E, atrás disso, depois também houve a possibilidade de aumentar, portanto, a área comercial e promover mais o seu produto para que vendesse mais. Certo? Mas aquele foi o seu foco estratégico num primeiro momento. E agora, por fim, feito tudo isto e, portanto, tendo você muito claro que tem que definir a sua estratégia, o seu plano de ação para alcançar essa estratégia, temos um terceiro eixo, que é o de como é que você vai financiar essa sua estratégia e do papel dos fundos europeus, o papel que os fundos europeus têm neste potencial de alavancagem dos seus resultados e da sua estratégia. Porquê? Porquê é que ela tem um papel tão importante? Porque você muitas vezes, ao desenhar uma estratégia, depara-se com uma situação, uma fragilidade, que é: eu não consigo financiar para colocar esta ambição, para colocar um plano tão inovador. Eu não consigo financiar tudo que eu necessitaria de fazer para que a minha estratégia, portanto, efetivamente seja implementada desta forma que permitiria obter resultados bastante expressivos e um crescimento dos resultados de forma bastante expressiva. E como é que entram aqui os fundos europeus de forma absolutamente extraordinária, e que as empresas têm que estar muito atentas a isto, e se ainda não reúnem condições, procurar reunir as condições para se candidatar a estes fundos, que é, ao ser dado, concedido um fundo, portanto, um fundo chamado fundo não reembolsável ou fundo perdido, como se gosta de designar,
mas obviamente a terminologia é o não reembolsável, porque obviamente ele pode se transformar em reembolsável se a empresa não alcançar os resultados. Portanto, é preciso ter muito cuidado que a empresa tem que alcançar os objetivos que se propôs e que foram a base da aprovação da sua candidatura. Mas ao ter essa alavanca financeira absolutamente extraordinária, a empresa muitas vezes pode quase duplicar aquilo que pretendia fazer do ponto de vista, aquilo que necessitaria de fazer do ponto de vista de investimento, porque, por exemplo, nos fundos da internacionalização ou da qualificação das PMEs, nós podemos ter apoios de 50%. No caso do inovação, podemos ter apoios até 40%. No caso de alguns, portanto, no caso dos incentivos de base territorial, que são para projetos de dimensões mais pequeninas e que permitem agregar várias valências em termos de investimento, também podemos chegar a 50%, quem sabe até a 60%, isto depende muito dos concursos, portanto, porque o regulamento diz que pode ir a um teto máximo de 70% a 75%, mas nós sabemos que depois, muitas vezes, o aviso coloca, portanto, tetos mais baixos, como é o caso da inovação, que neste momento está com 40, até 40%, porque a taxa base não é de 40%. Para você ter os 40%, você parte de uma taxa base e a que se adicionam majorações. Porque o que é que são as majorações? Aquilo que, enfim, se entende como sendo fatores de competitividade, que são muito importantes para a competitividade das empresas, e, portanto, eles vão privilegiar os projetos que, portanto, estão alinhados com essas políticas, aquilo que se chamam as políticas setoriais. Portanto, importante ter essa dimensão. Uma delas, atualmente, já se sabe que em tudo que é fundo europeu, lá está a questão da sustentabilidade ambiental. Porquê? Porque é algo que a Europa está a fomentar e porque tem consciência também de uma coisa, que é algo que se calhar a Europa está a fomentar e se calhar, por exemplo, falei no início, os países asiáticos não estão, ou estão, mas não com as mesmas exigências. Ora, temos um cenário que temos que ser competitivos. Então, são dados apoios para que as empresas implementem essas soluções mais ambientalmente mais amigas do ambiente, portanto, mais sustentáveis. Por isso, portanto, tendo em conta, não estamos aqui agora a trazer programa a programa, portanto, tendo isto por base, é importante você saber que, tendo este apoio não reembolsável, está a ver que a sua escala do ponto de vista de investimento aumenta muito. E, portanto, você tem um plano de ação, precisaria de concretizar determinados investimentos. E você dirá, bom, talvez eu sozinho só conseguisse ir até este patamar, mas se eu conseguir o apoio através de uma candidatura destes fundos europeus, extraordinário, porque eu consigo completar o meu plano, consigo ir mais além e efetivamente vou obter melhores resultados. E esta também é uma dimensão que nós trabalhamos, aliás, é uma dimensão importantíssima que nós trabalhamos dentro de projetos competitivos, porque a estratégia é um conjunto de ações, portanto, pode englobar valências que depois têm que ser separadas para se apresentar numa candidatura. Porque, por exemplo, dando um exemplo, a inovação produtiva, como o próprio nome diz, tem que ser apenas para investimentos na área produtiva. E você, no seu plano, pode ter estratégias e ações definidas no âmbito, por exemplo, da internacionalização, de expandir os seus mercados geográficos ou até, se ainda não tem, de, portanto, começar a internacionalizar. E aí já não consegue apoio via inovação produtiva, ok? Já teria que ir para financiar despesas que são necessárias, idas a feiras, visitas de prospecção, portanto, tudo que está, despesas até de marketing internacional, criação de sites em novas línguas, portanto, aí já teríamos que recorrer, por exemplo, às candidaturas de internacionalização. Portanto, e estas valências, este cruzamento entre estratégia
como é que você pode aproveitar cada um dos fundos que existe e como é que você adapta essa sua estratégia que está desenhada a cada uma das candidaturas, correspondendo àquilo que são critérios de seleção fundamentais para que a sua candidatura seja aprovada. Também trabalhamos essa área, portanto, para além do financiamento por outras fontes de financiamento, também trabalhamos isso com muito cuidado, porque é uma área de especialização minha, não é? Também, em que trabalho muitíssimo com isso, não só para empresas, mas também para organismos públicos, mas aqui o nosso foco é as empresas, em que trabalhamos lá com detalhe. Okay? Eu tenho este plano, como é que eu agora consigo aproveitar e desagregar isto, e o que é que eu tenho que reunir, as condições todas que eu tenho que reunir para, portanto, que a minha candidatura seja bem sucedida. E se você está numa situação que eventualmente não vai lá, entra, identifica que não reúne, portanto entra no projetos competitivos, identifica que no momento não reúne as condições para os fundos europeus, não se assuste. Porquê? Porque todas as empresas passam por fases. Você hoje pode não ter, mas você pode dizer, ok, então que passos é que eu tenho que dar hoje? E eu relembro que existem os sistemas de incentivos de base territorial que inclusive vão provavelmente, porque o calendário tem tido tantas mexidas que eu nem gosto de dizer, mas provavelmente para a região norte, em várias regiões, abrirão novamente este ano, portanto que eles já encerraram no ano passado, mas provavelmente abrirão de novo. E o que é que acontece? Lá está, para realidades mais pequenas, que naturalmente, por exemplo, eles no anterior balizaram estes sistemas de incentivos para as indústrias e turismo. A nosso ver, foi muito criticado isso, que a nosso ver deixam muitas empresas de fora, sólidas e que não são necessariamente industriais. E que até o racional anterior do Portugal 2020 era exatamente para essas realidades até comerciais e não industriais, embora envolvendo também a indústria. Bom, mas o aviso saiu assim. Portanto, e a empresa não deve jogar a toalha ao chão porque nada, isto é para mim. Não, já houve concursos que atendiam também realidades eminentemente comerciais. E o que a empresa aí tem que ver é, ok, neste momento eu vou-me posicionar para crescer, para estar mais competitiva, para alcançar melhores resultados. E, entretanto, já conheço o racional dos fundos europeus para, enfim, a qualquer momento entrar também neste universo das candidaturas e do aproveitar os fundos europeus para alavancar o crescimento dos meus resultados e da minha empresa. Portanto, eu costumo sempre dizer que são estágios, a empresa passa por vários estágios. Hoje pode não conseguir, amanhã quem sabe. Estão sempre a surgir novos concursos, novas orientações da Europa. A empresa, se for uma empresa sólida, robusta, com uma orientação estratégica, a qualquer momento consegue enquadrar e aproveitar estes apoios. Bom, nós temos aqui como exemplos vários exemplos de sucesso. Eu ficaria aqui uma hora ou mais a dar exemplos de sucesso, mas até porque nós temos uma taxa muitíssimo elevada de aprovação, não só por cá e porque fazemos milagres, não fazemos milagres. Temos, é muito claro, junto dos nossos clientes que, ok, não é o seu momento de entrar nisto, é o seu momento e tem que adaptar, tem que fazer, temos que fazer isto do ponto de vista estratégico para chegar lá e a empresa consegue posicionar-se bem. Aquelas que não conseguem, nós dizemos, não é o momento, vamos trabalhar para que daqui a um ano, daqui a 2, seja o momento, ok? Portanto, por isso é que nós temos nós não submetemos uma candidatura só porque sim, porque o cliente nos vai pagar, não. Por isso é que temos uma taxa elevadíssima, portanto, de aprovação muito próxima de 100%. Mas é importante dizer que nós temos clientes que começaram a entrar nestes fundos europeus, faturavam apenas... já nem me lembro se 500 ou 700 mil euros, era em torno disto, e começou a entrar progressivamente, lá está, com projetos se calhar mais pequenos, depois foi aumentando também o seu potencial até do ponto de vista de investimento, porque a empresa foi crescendo,
por exemplo, no caso do inovação, e que neste momento faturam mais de 6 milhões de euros. Portanto, este é o potencial que você pode obter, mas sem estratégia, sem um plano de ação e um plano de ação implementado. Porque ter tudo desenhado no papel, ter tudo muito bem escrito e não fazer nada, não lhe vai trazer os resultados só porque você os escreveu, só porque você os delineou. Portanto, é ter muito presente a orientação estratégica, o como é que eu vou chegar lá, o plano, e executar. Fundamental executar. E, portanto, também é importante ter noção de você não poderá dizer, seja realista, eu vou fazer este mundo e o outro, e depois não faz nada, porque é tanta coisa para fazer que você dispersa a sua atenção e não faz nada. Portanto, é muito importante ter realista. O que é que isso significa do ponto de vista do investimento? O que é que isso significa do ponto de vista do envolvimento da equipa, de trabalho adicional, para que isso seja possível de executar? Se é eventualmente necessário recrutar pessoas, pode ser. Esta empresa que eu citei começou por pequena empresa, era uma pequena empresa, neste momento é uma média empresa. Portanto, foi recrutando pessoas, foi crescendo, porque também é necessário para fazer crescer a empresa. Portanto, é muito importante ter noção deste realismo. Bom, e desta forma finalizamos aqui o nosso capítulo. Vamos só recapitular muito rapidamente. Primeiro passo, conhecer muito bem o ambiente externo e o estado atual da sua empresa. Esse era o primeiro ponto que você tem que começar já a trabalhar. O segundo é definir uma estratégia que tenha o foco no crescimento e na inovação. Porque sem inovação você não consegue realmente fazer a diferença, ok? E o terceiro ponto que falámos aqui é a questão do financiamento e do quanto os fundos europeus podem alavancar o potencial de crescimento da sua empresa. Portanto, tenha isto por princípio para efetivamente você desenhar aí o seu plano, ver se consegue enquadrar nos fundos europeus para em 2025 você virar o jogo da sua empresa, crescer de forma considerável e que você diga assim no final, eu digo 25, mas já disse várias vezes hoje no episódio, pode ser 26 ou 27, mas você já sentir no final de 25 que ainda estamos a trabalhar, ainda estamos a investir, ainda estamos a implementar o plano, mas a minha empresa já está diferente, a minha empresa já está a ir para outros voos. E mais uma vez, para finalizar, quero convidá-lo a conhecer o programa Projetos Competitivos. Está aí o link na descrição, tem lá tudo que tem acesso, mas já percebeu que tem acesso a todo este racional de forma pormenorizada, passo a passo, o enquadramento nos fundos europeus. Também tem aulas para cada um dos incentivos, de como é que você adapta a sua estratégia a cada um dos sistemas de incentivos diferentes. Portanto, também lá tem isso. Também temos como é que você pode aproveitar a inteligência artificial para o ajudar até a desenhar estratégias eficazes, ok? Mas nunca esquecendo que a inteligência artificial trabalha com passado, aquilo que já é conhecido. Depois, inovação, se ela for disruptiva, resulta necessariamente de investigação e desenvolvimento, ok? Mas se ela até for só a nível da empresa, você também consegue um apoio, ou do mercado, até do mercado em que você atua, você pode ali obter alguns insights interessantes via inteligência artificial que permitem dizer, ok, então estão a fazer isto e eu não, pronto, então tem... Portanto, também temos lá aulas em que vamos trabalhar isto e também há aulas em como é que você estimula a criatividade da sua equipa, como é que você introduz na sua empresa uma cultura de ideias. Portanto, isto são bónus que eu estou neste momento a colocar no programa Projetos Competitivos, estas duas, portanto, a questão da inteligência artificial e da criação de uma cultura de inovação.
mas veja tudo na página, portanto, sem estar aqui com muitas delongas, está aí a página acessível, pode ver tudo. Se tiver dúvidas, também tem lá um e-mail para o qual você me pode contactar. Portanto, tire todas as suas dúvidas sem qualquer problema e se for o seu momento e quiser realmente apoio nesse passo a passo, cá estamos para o receber de braços abertos. Portanto, desejo-lhe um excelente 2025 e espero vê-lo prosperar e, se for o caso, que me dê esse feedback. Gostaria muito de ter o feedback de que, olhe, com os seus vídeos, com as partilhas que tem feito no Pode Competir, eu já implementei na minha empresa isto e realmente já estou a obter resultados, portanto, por essa via. Portanto, e até uma boa semana e até ao próximo episódio do Pode Competir.